Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta mais uma vez, pela bondade e misericórdia do Senhor, para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesse quarto trimestre de 2021, nós estamos estudando a lição de jovens da editora CPAD, que traz por tema Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. A lição de hoje, que nós vamos estar estudando, é a lição de número 10, que tem por título O Reino do Messias, o Milênio. E o texto do dia diz: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 20, verso 6. A verdade prática, ou a síntese, diz: o milênio será o reinado de Cristo sobre a terra, estabelecendo um tempo de restauração de todas as coisas destruídas desde a queda. Então nós vamos estar estudando na lição de hoje a restauração de tudo que foi desmantelado, a partir da queda de Adão e Eva lá no Éden. E de lá para cá muita coisa aconteceu. E está acontecendo. A natureza está sendo aí destruída, as matas. Hoje o único pulmão que o mundo tem, vamos dizer assim, é a Amazônia, E mesmo assim está sendo degradada a cada dia e a coisa está feia. Mas nesse período do milênio, tudo vai ser restaurado. Tudo vai voltar como era antes. E aqueles que tiverem a oportunidade de poder fazer parte desse novo povo que vai reinar sobre a terra e vai viver sobre a terra, eu acredito que vai ser muito feliz, porque tudo que nós temos visto, tudo que nós temos passado, no decorrer desses milênios, não vai existir mais. Guerra, fome, peste, desmatamento, todas as mudanças climáticas que existem hoje, chuva de mais, chuva de menos, um lugar vira deserto, o lugar que era deserto está ficando inundado, enfim. Essas coisas vai voltar ao que era antes, a total normalidade. Graças a Deus que a nossa esperança é poder estar um dia com o Senhor e poder desfrutar dessa beleza maravilhosa que Deus criou para aqueles que o amam com o coração quebrantado e sincero. Os objetivos da lição, como sempre, são 3. E o primeiro deles é mostrar que o milênio é o reinado de Cristo. O segundo, explicar os propósitos do milênio. E o terceiro, mostrar fatos e aspectos do milênio. Então nós vamos aqui ao texto bíblico que está registrado no livro do profeta Isaías, capítulo 11, do verso 1 a 12, que começa dizendo: Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho de leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha com o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basílico. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que restarem da Assíria e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elão,
e de Siná, e de Amate, e das ilhas do mar. E levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os quatro confins da terra. Então nós vemos aqui através da leitura, irmãos, que Deus ele vai trazer uma restauração total e completa sobre toda a face da terra. E não somente isso, mas ele promete também unir, ou trazer de volta todos os judeus que foi espalhado, durante todo esse tempo, desde a sua época, quando esteve aqui, e diante das guerras e tudo mais. Esse povo foi espalhado entre as nações. Então o Senhor vai congregar esse povo de novo e vai governar para esse povo, porque esse é o sonho, essa é a profecia desde o início dos tempos, de que um rei se levantaria, da descendência de Davi, e se assentaria no trono, e o seu reino seria eterno. Eles estão aguardando isso. E Deus vai cumprir, porque Deus é fiel para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. A introdução ela vai dizendo assim: o reino de Cristo, com duração de 1000 anos, terá início por ocasião da sua vinda em glória com os seus santos. Este período de 1000 anos é chamado milênio, aguardado com expectativa pelo povo de Israel, ou povo israelita, conforme registra Lucas, capítulo de número 2, versículo 38, e Atos, capítulo 1, versículo de 6 a 7. O milênio não é ainda o fim e nem a consumação de todas as coisas. Ao estudar esse evento, na doutrina das últimas coisas, um dos trechos mais interessantes é a promessa de que Satanás será preso e amarrado no abismo por 1000 anos. Ele não será capaz de enganar as nações, como fazia através do anticristo e de seu falso profeta. Em seguida, o reino de Cristo, com duração de 1000 anos, terá início por ocasião da sua vinda em glória com os seus santos. Este período de 1000 anos é chamado milênio, ansiosamente aguardado pelo povo israelita, conforme Lucas 2:38, Atos capítulo 1, versos 6 e 7. O milênio não é ainda o fim e nem a consumação de todas as coisas. Então nós vamos aprender nesta aula de hoje, irmãos, apesar de hoje nós termos aí um conhecimento muito mais aprofundado do que se tinha aí há 50, há 70 anos atrás, ainda existem pessoas que fazem confusão ou não entenderam ainda como vai acontecer essas coisas. No que diz respeito ao milênio, muita gente acha que a partir do momento que o Senhor implantar o milênio, então tudo vai ter findado, o Senhor já vai ter julgado todas as coisas, cada coisa vai estar no seu lugar, e nós vemos que não vai ser bem assim. O milênio é um período de 1000 anos, onde o Senhor Jesus vai reinar, para toda a humanidade, inclusive para o povo de Israel. Nesse período, Satanás vai estar preso, amarrado e preso. O anticristo e o falso profeta, eles já vão ter inaugurado Geena, ou Lago de Fogo, porque eles vão ser lançados diretamente lá, eles não vão passar por nenhum outro julgamento, eles já vão ser julgados e condenados e lançados no Geena. Então, Satanás, ele vai ser preso. E no final do milênio, ele vai ser solto. E aí ele vai enganar as pessoas de novo. E vai conseguir arregimentar um grande exército, várias nações, para lutar contra o Senhor. Para destruir todas as coisas, porque esse, na verdade, é o intento dele. Mas nós vemos que nesse período, então o Senhor destruirá para sempre. Ele será derrotado definitivamente, e ele será lançado lá no Geena. E haverá então o tribunal, ou chamado trono branco, aonde todas as nações da terra, todos os ímpios e todos aqueles que morreram desde a época de Adão, que não aceitaram Jesus como Salvador, que não quiseram compromisso com Deus, da época de Noé, que desdenharam, que blasfemaram contra Deus, que blasfemaram contra Noé, não acreditando naquilo que ele pregava. Então todos, sem exceção, vai se apresentar diante do Senhor nesse último julgamento. E então todas essas pessoas serão julgadas e punidas
e condenadas, e elas serão lançadas também no Geena. E a partir daí, então, nós vamos ver na lição futura, haverá novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Então não haverá. Mas esse período de 1000 anos, né, esse período de 1000 anos, ele é o que o Senhor Jesus, através, Deus, melhor dizendo, prometeu ao povo de Israel. Ele vai governar para o povo de Israel, vai ser 1000 anos de paz, de harmonia, né, de felicidade para todas as nações da terra. Nesse período, né, haverá ainda a pregação do Evangelho. Nós vimos que o povo de Israel vai se incumbir de fazer essa propagação do Evangelho. Muitas pessoas vão aceitar Jesus como Salvador. Então vai ser um período maravilhoso para toda a humanidade. Estamos aqui no tópico 1, está falando milênio, o reinado de Cristo. O milênio, ele representa 1000 anos de paz. Embora na Bíblia não exista a palavra milênio, em Apocalipse, no capítulo 20, verso de 1 a 7, há 6 repetições da expressão 1000 anos, enfatizando que tal número deve ser tomado literalmente. Serão 1000 anos de paz, um tempo em que o príncipe da paz terá domínio sobre todos os povos, em que os homens serão harmônicos e felizes pela sua presença e seu reinado neste mundo, bem como pelo fato da prisão de Satanás. No dia da batalha do Armagedon, Jesus virá com a seguinte inscrição na sua veste e colcha: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apocalipse capítulo 19, verso 16, indicando a excelência daquele que estará chegando para reinar. Então, essa guerra do Armagedon, nós já falamos sobre ela, e aqui mais uma vez, especificamente, ela está sendo tratada, é a guerra que Satanás vai, né, levantar para destruir o povo de Israel. E ele vai arregimentar um grande exército, principalmente, como já falamos em lições anteriores, quando o povo de Israel perceber que fez uma aliança errada com esse anticristo, achando que ele era o Messias, né? Porque quando tiver tudo mais ou menos tranquilo, ele vai colocar uma imagem sua lá no templo em Jerusalém e vai exigir a adoração de todos. E aí é onde vai acontecer o rompimento, né, dessa aliança. E diante desse rompimento, Satanás, o anticristo, ele vai arregimentar esse povo, esse exército, para destruir definitivamente, ou riscar do mapa definitivamente, o povo de Israel. Então é nesse meio dessa batalha, quando tudo parecer perdido, e Satanás talvez já está cantando vitória, então o Senhor Jesus se manifestará, né, trazendo juntamente com ele míriades de anjos e a sua igreja glorificada, e ele vai intervir nessa guerra, prendendo Satanás, né, e colocando as coisas no lugar e colocando ali o seu reino, implantando ali o seu reino por 1000 anos. Então, no segundo ponto, Satanás estará aprisionado, ele vai ser preso. E o aprisionamento de Satanás será um marco contundente em todo o período de tranquilidade do milênio. As nações que desde a vinda de Jesus se digladiavam umas contra as outras, conforme Mateus 24, 7, não mais farão guerra, e os povos transformarão suas armas em instrumentos agrícolas. Marcos capítulo 4, versículo 3. Assim, a perversidade humana será transformada e o amor ao próximo será a tônica desse reino. Está escrito: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Isaías capítulo 65, verso 20. Assim, a regra é que não haverá pecado, nem doença no milênio. Entretanto, como diz que o pecador de 100 anos será amaldiçoado, possivelmente pecado e doença acontecerão, especialmente em face do amaldiçoamento do indivíduo que transgredia a lei do Senhor que emana de Jerusalém. A limitação da atuação do maligno, que se ocupou sempre em mentir, acusar, levantar oposição, matar, roubar e destruir, juntamente com o glorioso ambiente da doce presença de Deus, inundará todo o universo. Tal glória oportunizará
o florescimento de um tempo maravilhoso de paz e segurança indescritíveis. Um outro ponto que é bom a gente salientar aqui, meus amados irmãos, é que, apesar de Satanás estar preso, ele não tem agora, lá na prisão, ele não pode influenciar as pessoas no engano, na mentira, na acusação, conforme a gente viu aqui. Mas mesmo assim ainda vai ter gente que ainda vai pecar, porque a natureza andâmica ainda vai estar em evidência na vida de milhares e milhares de pessoas. Apesar de tudo estar correndo às mil maravilhas nesse reino, as pessoas ainda vão reclamar de alguma coisa, vão reclamar de Deus, vão pecar. E aqui está dizendo, conforme está aqui, diz que haverá... Está escrito, não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velhos que não cumpram os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos. Então, ou seja, haverá uma longevidade na terra, nesse período. Mas, por outro lado, diz aqui, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado, conforme registra Isaías, capítulo 65, verso 20. Então, haverá pecadores. Tanto é que vai haver pregação do evangelho e vai haver conversão. Muitas pessoas vão aceitar Jesus, vão reconhecer os seus pecados, vão reconhecer o seu estado de miséria e vão aceitar Jesus e vai passar a fazer parte definitivamente desse reinado, ok? Mas haverá pessoas que, mesmo vivendo num período abençoado, eles não vão aceitar o Senhor Jesus e vão continuar pecando, fazendo coisas erradas. E por isso eles serão amaldiçoados. Louvado seja o nome do Senhor. Diz aqui ainda, possivelmente pecado e doença acontecerão excepcionalmente. Vou ler do começo. Entretanto, como diz que o pecador de 100 anos será amaldiçoado, possivelmente pecado e doença acontecerão excepcionalmente em face do amaldiçoamento do indivíduo que transgredia a lei do Senhor que emana de Jerusalém. Então veja que, nesse período, as pessoas que estiverem andando de acordo com a vontade de Deus, não está dizendo que eles vão ficar doentes, mas as pessoas que forem amaldiçoadas por conta do pecado, eles vão ter enfermidade. E por conta dessas enfermidades, dessas doenças, que é uma maldição, eles vão acabar morrendo. Não importa se ele tenha 100 anos. Ele pode chegar a 100 anos, mas ele é amaldiçoado. E ele vai morrer. Louvado seja o nome do Senhor. No terceiro ponto, está perguntando quem participará do milênio. E aqui nós vamos responder. Esses momentos de deslumbrante prazer serão vivenciados de acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal pelos salvos da igreja. Os santos ressurretos do Antigo Testamento. Aqui nós temos a referência de Apocalipse, capítulo 2, 26 e 27, capítulo 3, 21, capítulo 5, 10, capítulo 20, verso 4. Os santos ressurretos do Antigo Testamento, Ezequiel 37, de 11 a 14, Efésios capítulo 2, verso 14 a 22, e Hebreus capítulo 11, do verso 39 a 40. Os santos mártires da tribulação, os que permanecerem fiéis a Cristo durante a tribulação e até a sua vinda, e os que nasceram durante o milênio. Apocalipse, capítulo 14, verso 12 a 18, capítulo 18, verso 4, Isaías, capítulo 65, verso 20 a 23. Todos esses estarão com Cristo, reinando durante esses 1000 anos. Nenhum inconverso estará nesse reino. Então, veja bem, reinar com o Senhor é somente os antepassados, aqueles conforme está registrado aqui, né? Todos os santos ressurretos. Ressurreto por quê? Porque eles vão ressuscitar. Desde Abel, o justo, todos aqueles que morreram na esperança, na fé, eles vão ressuscitar. Então eles vão fazer parte do reino, juntamente com a igreja. E aqueles que nascerem no milênio, eles participarão desse reino. Porque no reino, para reinar com o Senhor Jesus, aqui está concluindo dizendo que nenhum inconverso entrará nesse reino. Eles serão súditos, serão povos, mas não farão parte do reino. Porque o reino ele está preparado para o povo escolhido de Deus. Os nossos antepassados, os antepassados do povo de Israel, aqueles que já morreram em Cristo, que ressuscitarão, a igreja que vai ser glorificada e transformada num abrir e fechar de olhos. Louvado seja o nome do Senhor.
No segundo tópico, nós vamos estar vendo aqui sobre o propósito do milênio. O primeiro propósito do milênio é revelar o reinado de Cristo. Então, o milênio será um reino teocrático, de paz sobre a terra, com Jesus como seu rei. O anjo Gabriel prometeu a Maria que Jesus se assentaria no trono de Davi, conforme está registrado em Lucas 1,32, e no milênio a promessa se cumprirá, conforme está registrado em Daniel, capítulo 2, verso 44, 45, e Zacarias, capítulo 14, verso 9. Entretanto, esse reinado não será solitário, pois Jesus sempre mencionou aos seus discípulos que não governaria sozinho. Ele disse: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse, capítulo 3, 21. O livro de Apocalipse mostra-nos que dois grupos reinarão com Cristo durante o milênio. Nós, os crentes provenientes da era da igreja, juntamente com os santos do Antigo Testamento e os mártires da grande tribulação, que não adorarão a besta, conforme Apocalipse capítulo 20, verso 4. Aqui fala de dois grupos: os antepassados, que morreram na esperança, na fé, na confiança, na fidelidade. Os mártires de todas as épocas. E a igreja. Então, na verdade, seriam três. Mas o comentarista aqui colocou apenas dois grupos, porque ele juntou os mártires, tanto da época de Paulo, das prisões, daquelas arenas, daquele louco, aquele rei louco lá, o Nero, queimou muitos irmãos, iluminou Roma, com tochas humanas, amarrava os irmãos nos postes, colocava betume, ou fazia uma fogueira debaixo e iluminava as ruas da cidade com as pessoas, com aqueles irmãos. Irmãos que foram jogados na arena para serem devorados pelas feras. Irmãos que foram esfolados vivos, que foram crucificados, enfim. Todos esses mártires que enfrentaram essas tribulações, eles farão parte também deste séquito santo que vai estar com Cristo no seu reino milenial. Louvado seja o nome do Senhor. E o segundo propósito é concluir o plano divino para Israel. Israel, ao longo da história, sempre foi tratado de maneira justa pelo Senhor. Paulo disse que, embora esteja atualmente com o coração endurecido, os hebreus seriam salvos no fim, conforme registra Romanos, capítulo 9, 27. Haja vista que Deus não rejeitou seu povo, Romanos 11, 2, confirmando o que foi dito pelo profeta: a ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida e de todo não te terei por inocente. Jeremias, capítulo 30, verso 11. Essas palavras têm se cumprido fielmente sobre Israel. No milênio, porém, o remanescente de Israel não sofrerá mais nenhuma perseguição, mas desfrutará de um tempo que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos capítulo 1 e versículo de número 7. Irmãos, desde sempre as profecias apontam para um reino eterno, um reino, não vou dizer o reino milenial, mas um reino eterno. E por muitos e muitos e muitos anos, o povo de Israel, como até hoje, eles aguardam o cumprimento desta profecia. A prova disso é que Jesus veio e eles não o reconheceram como Messias. Alguns reconheceram, mas a maioria não reconheceu. E Jesus cumpriu o que tinha que ser cumprido. Então, a promessa que Deus fez ao povo de Israel vai se cumprir nesse período. Embora que o povo de Israel, durante toda a história, tem vivido em altos e baixos. Uma hora Deus os abençoa, eles adoram e glorificam a Deus, mas depois de algum tempo eles esquecem de Deus, começam a transigir com pecados, se envolver com a idolatria e o resultado é castigo. Então Deus, na sua palavra, promete castigá-los. Contudo, Deus promete não destruí-los, porque Deus tem uma aliança. Deus fez uma promessa e, como já disse na lição anterior, Deus jamais iria romper esta aliança. Então, o remanescente, que é o que vai sobrar de tudo isto aqui, como diz aqui o final do comentário, no milênio, porém, o remanescente de Israel não sofrerá mais nenhuma perseguição, mas desfrutará de um tempo que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, esse remanescente, ele vai alcançar e vai viver
esse tempo que toda a história registrou e que milhares e milhares de israelitas aguardaram, né, por esse grande momento. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus é fiel e digna de toda aceitação. E bem-aventurado é aquele que crê e aguarda com paciência, como diz o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O povo está clamando. O povo de Israel clamou muito durante, né, os momentos em que viveram as piores derrotas, né, expurgada aí por reis, né, Deus usando, sempre tinha aqueles que estavam clamando, os profetas clamando, buscando a misericórdia do Senhor. E hoje a igreja clama por Israel, porque Israel é o relógio de Deus. E nós temos que estar atentos, né? Desde que Israel existe na face da terra, nunca deixou de haver conflitos, guerras e tantas coisas. Mas Deus sempre tem mantido a sua palavra e ela vai se cumprir cabalmente no momento certo. No terceiro ponto, nós vamos ver que o propósito do milênio também é tornar Jerusalém a capital do mundo. A Bíblia informa que a cidade de Jerusalém, tantas vezes devastada pelos inimigos, será a sede do governo de Cristo na terra, conforme está registrado em Isaías, no capítulo 24 e verso 23. Jerusalém será a capital do reinado mileniar ou milenar de Jesus, o qual a reconheceu como a cidade do grande rei, Mateus capítulo 5, verso 35. Status outrora conferido nos Salmos 48, verso 2. Jerusalém, por fim, será motivo de alegria, louvor e glória. Nunca mais será pisada, está escrito. E esta cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Jeremias, capítulo 33, verso 9. Então, é em Jerusalém, a cidade do grande rei, que Jesus vai estabelecer o seu reino. É a partir dali que o Senhor vai governar todo o planeta Terra. E como falamos, e vamos repetir novamente, virão pessoas, caravanas, de diversas partes da terra, para conhecer o Senhor e o adorar na beleza da sua santidade. Então vai ser algo maravilhoso. E a paz finalmente vai reinar sobre Jerusalém. Jerusalém que uma vez foi derrotada, foi destruída, por muitas vezes foi devastada. Mas a partir desse momento está dizendo que ela nunca mais vai ser pisada pelo inimigo. Porque agora a paz, o príncipe da paz, o Senhor Jesus, estará lá reinando e a paz será permanente. E não haverá mais conflitos e guerra. Nós vimos aqui num ponto anterior que as pessoas que hoje têm armas em casa para se defender, eles transformarão as suas armas em ferramentas de agricultura ou ferramentas agrícolas. Por quê? Porque vai ser um período de grande bonança, né, de grande fartura. Então as pessoas não vão se preocupar mais com a guerra, com conflitos, né, com invasões de terra, como acontece nos dias atuais. Mas essas pessoas, elas vão estar preocupadas em fazer a terra produzir. E depois dessa restauração, a terra vai produzir com muita força. Acredito eu que não haverá mais necessidade de usar tanto veneno, tanto produto químico para se produzir cereal, os mantimentos que hoje temos aí, ok? Então, eu acredito que será uma época maravilhosa, assim como foi lá no tempo do Jardim do Éden, quando o Senhor estabeleceu Adão ali. No tópico 3, nós vamos estar vendo aqui fatos e aspectos do milênio. O primeiro aspecto, né, ou os primeiros fatos e aspectos do milênio é a natureza será restaurada, conforme estamos falando. Conforme Romanos 8, versículos 22 e 23, a criação geme, como se estivesse em dores de parto, aguardando a redenção que acontecerá no milênio, quando o ecossistema terrestre será completamente restaurado. A produção agrícola alcançará abundância e não haverá fome sobre a terra. Isaías capítulo 35, versículo 1, 2 e 7. E capítulo 65, verso 21. Os animais
perderão o instinto de ferocidade, buscando alternativas alimentares que não destruam outras espécies, conforme Isaías 11, verso 6, capítulo 35, verso 9 e capítulo 65, 25. Os seres humanos e os animais viverão em plena harmonia. Isaías capítulo 11, versos 6 e 8. Irmãos, você já imaginou você viver num país ou num mundo aonde você não vai ter medo mais do leão, não vai ter medo do leopardo, da onça pintada, não vai ter medo de cobra, né? As serpentes. Hoje, a serpente ela não ataca ninguém, ela não sai aí para pegar a pessoa. Quando ela percebe alguma coisa que está vindo na sua direção, a maioria das cobras ela emite um sinal. Eu digo isso porque eu nasci na roça, eu morei muitos anos na roça, no interior, no mato, né? E eu tive, né, muitos encontros com cobra, com cascavel e outros tipos de cobras, e ela sempre ela tem uma maneira de chamar atenção. Então só vai ser picado por ela se você realmente for surdo e cego, porque a cascavel, por exemplo, ela faz uma rodia ali, ela se arma para o bote, mas ela fica com o guiso lá. Então ela chama atenção e não é baixo o barulho, né? A jiboia também do mesmo jeito. Então quando você vê ela parada ali no ponto de dar o bote ali, ela está dizendo assim, não se aproxima não, porque eu vou pegar você. Ela não vai deixar passar. Então você recua, como eu fiz algumas vezes. Eu voltei para trás, falei não. E aí é assim que acontece. No entanto, nesse período, você não precisa mais ter medo, porque ela não vai te picar. Ela vai ser um animal dócil. Nós vamos ver que o leão ele vai pastar junto com o boi, vai comer capim. Então vai ser um período onde a natureza vai ser restaurada. Tudo que está sendo destruído, né, vai ser restaurado novamente. Então vai ser uma época de tranquilidade. As pessoas vão viver bem, a natureza vai viver bem, porque esse foi o fim para o qual Deus criou todas as coisas. Não foi para que o homem destruísse as coisas como está, mas foi para que o homem vivesse em harmonia com a natureza. Então o que é que o homem faz? Mata os animais, aprisiona os pássaros, mata os pássaros, enfim, destrói tudo. E quando você destrói um animal, quando você destrói uma raça de animal, você está assassinando o planeta. Porque está tudo em harmonia, está tudo interligado, uma coisa depende da outra. Mas nesse período, tudo vai ser restaurado e o nome do Senhor vai ser glorificado. No ponto 2, esses fatos e aspectos do milênio para o conhecimento, né, de Deus será amplo. É que o conhecimento de Deus será amplo. Ou seja, todas as pessoas vão ter conhecimento de Deus. Vai ser um tempo bom, porque hoje as pessoas elas ignoram isso. Você já ouviu falar de Jesus? Eu já ouvi falar de Jesus, mas quem é Jesus? Eles devolvem a pergunta para você. Então, nesse período segundo que nós estamos vendo aqui, todos vão conhecer o Senhor. E esse conhecimento será amplo. Diz aqui que o conhecimento de Deus será amplíssimo durante o milênio. Os homens subirão a Jerusalém em busca da palavra do Senhor, ano após ano, e receberão diretamente do céu, sem intermediários, aquilo que eles precisam para viver bem, conforme está registrando Miqueias capítulo 4, verso 1 e 2. Nesse sentido, o profeta vaticinou, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque capítulo 2, versículo 14. Então nós vemos aqui, irmãos, que as pessoas, eles farão caravana. Eu não vou dizer aqui romaria, mas eu vou dizer aqui caravanas. Eles vão fazer caravanas de diversos pontos da terra e vão para Jerusalém para ouvir a palavra de Deus, para conhecer Deus. E eles vão receber uma palavra vinda diretamente do céu. Não vai precisar de intermediário, alguém dizendo, olha, o Senhor está dizendo assim, assim, para você fazer isso, isso, isso. Eles vão ouvir a voz de Deus. Aleluia. Quem tinha dúvida, quem é Deus, como é que Ele é, não vai ter mais esse problema, porque eles vão ver o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o terceiro ponto é que o milênio não é o fim de todas as coisas. O reino milenar de Cristo
não se encontra propositalmente no último capítulo do livro do Apocalipse. Haja vista que o milênio não é a consumação de todas as coisas. Nesse período, Satanás estará preso, sem poder exercer influência sobre as pessoas, por isso, a paz se concretizará sem qualquer obstáculo. Entretanto, no fim dos 1000 anos, o Senhor libertará Satanás de sua prisão, e assim acontecerá. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Apocalipse capítulo 20, versos 7 a 8. Como mencionado, o milênio ainda não é o fim. Como dissemos a princípio, ele, quando for solto, ainda vai encontrar pessoas que são pecadores, que não aderiram 100% a esse novo tempo, não aceitaram o Senhor como único e suficiente Salvador, e eles vão dar ouvido aos enganos de Satanás e vão se juntar com ele para fazer guerra contra o Senhor. Mas vai ser, mais uma vez, uma derrotada, né? Uma derrocada, melhor dizendo, uma derrota sem precedentes, porque o Senhor vai destruí-los definitivamente. E com isso, irmãos, nós chegamos ao final desta lição. Nós vemos aqui nessa lição de número 10, como vai ser o reino do Messias no milênio, e a conclusão diz: o milênio trará ao mundo um período de paz e progresso nunca antes experimentado. Os homens não serão amantes de si mesmos, mas servirão uns aos outros em amor. A palavra de Deus não será apenas um conselho, uma opção, mas a lei em toda a terra, e os súditos desse reino terão prazer em obedecê-la. O reino de Cristo não será jamais destruído e será estabelecido para sempre, conforme Daniel capítulo 2, 44. O milênio será a resposta a milhões de orações do povo de Deus através dos tempos. Venha o teu reino. Então, a oração do Pai Nosso, quando nós oramos dizendo: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então, é nesse ponto que ele vai se cumprir, né? E diante da oração de milhares e milhares de irmãos e irmãs em todos os tempos e eras que têm orado para que o reino do Senhor se manifeste. E nesse período se manifestará, né? E haverá paz e harmonia para todos quanto tiverem a oportunidade de estar ao lado de Cristo. Oxalá que nós possamos fazer parte desse reino celestial, possamos estar com uma igreja glorificada e adornada para juntos reinarmos com o Senhor por 1000 anos. Ok, meus irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe e vos guarde. Possa falar mais profundamente ao teu coração através do Espírito Santo e trazendo entendimento, discernimento, para que você continue crescendo no conhecimento de Deus e da sua palavra. A você que já é inscrito no canal, muito obrigado a você. Que Deus continue te abençoando. E o meu pedido a você é: compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais, envie para aqueles que estão desviados, estão parados, desanimados, porque é tempo de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, venha fazer parte dessa família e juntos vamos evangelizar o mundo. Vamos trazer esta palavra, como sempre tenho dito, é uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de vida eterna. E é uma palavra que tem o poder de transformar o mais vil pecador numa nova criatura e fazer dela um verdadeiro cidadão do céu. Não esqueça de dar o seu like. Esse like, irmãos, ele é importante, porque quanto mais like vocês dão, aquele joinha lá, o positivo, né, o YouTube vai entender que você gostou. Com isso, eles vão estar divulgando para muito mais pessoas. E o nosso objetivo é esse: chegar o mais longe possível, alcançar o maior número de pessoas possível. Então, nos ajude para que nós possamos, assim, fazer a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite está chegando e quando ela chegar, não teremos mais condições de fazer nada. Fique na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade.